A paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria nós estarmos aqui para juntos nós darmos sequência na nossa escola bíblica dominical. Esse trimestre nós estamos aí com um momento especial, uma edição especial, e a nossa revista, ela veio uma edição aí para jovens e adultos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5 e eu quero convidar você. Antes de nós falarmos aqui sobre Zorobabel recomeça a construção do templo, eu quero fazer a Deus uma oração junto com você. Pai, em Tua presença, Senhor, nós entramos mais uma vez, meu Deus, para juntos pedirmos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, para nós juntos aprendermos a Tua palavra. Ó Deus, que esta palavra ache guarida em o coração dos nossos alunos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós já estamos na lição de número 5 deste terceiro trimestre, e que alegria é nós podermos aprender a palavra do Senhor. Nós tivemos aí na lição de número 1, pastor Elias falando sobre Daniel ora por um despertamento. Na lição 2, que o despertamento ele renova o altar, e a lição 3 e 4, o presbítero Zezinho também falando aí sobre a construção do templo, e falando também aí sobre a forma com que Deus ele agiu na construção desse templo, ou melhor dizendo, sobre as oposições enfrentadas neste tempo. Eu quero já dizer para você, se você tem sido edificado pelas aulas de EBD e você ainda não se inscreveu em nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva, deixa lá o seu like, faça comentários lá nas aulas de escola bíblica dominical, porque nós temos percebido que tem sido edificante as nossas vidas. Lição de número 5, Zorobabel recomeça a construção do templo. Texto áureo. Ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor do ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Queridos irmãos, nós vamos falar sobre isso então. A verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja torna-se inabalável no cumprimento das tarefas que Cristo lhes entregou. Foi isso que Deus fez no início, naquela construção do templo. Deus levantara Ageu e Zacarias, nós já vamos falar sobre isso, para que eles pudessem então fazer com que o povo se despertasse a cumprir a vontade de Deus. Leitura bíblica em classe, nós vamos ler, irmãos, rapidinho. Pegue sua Bíblia, sua revista da EBD, está em Esdras, Ageu e Zacarias. Nós vamos ler esses 3 textos para nós enfatizarmos aí sobre o tema da lição. Esdras, capítulo de número 5, versículo 1 e 2, nos diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu, capítulo de número 1. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel e filho de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus a tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Zacarias, capítulo de número 4. E respondeu, e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa,
também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo a prumo a mão de Zorobabel. São os 7 filhos do Senhor que discorrem por toda a terra e que discorrem por toda a terra. Queridos irmãos, está aí esse belo texto. Os objetivos que nós temos hoje, irmãos, são 3, porque os tópicos a serem tratados também são 3. No tópico de número 1, nós vamos mostrar como que Deus, ele levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Tópico 2, nós vamos saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. E no tópico de número 3, nós vamos explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Vamos lá então entender. Introdução. Nesta lição nós estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada, ele enviou socorro através de 2 profetas. Então é isso que nós vamos falar. Deus, irmãos, ao ver que a construção ela ficou parada, Deus agora levanta 2 homens. Robert, quem são esses homens? Ageu, o profeta, e Zacarias, que nós já vimos aqui, enfatizamos sobre eles aqui nos tópicos quando nós estávamos fazendo a leitura bíblica em classe. No tópico de número 1, nós vamos então falar sobre Deus. Ele levanta 2 profetas e nós vamos aqui enfatizar, mostrar quem são eles. Deus vai suscitar os profetas Ageu e o profeta Zacarias. Deus levanta esses homens com finalidades. Robert, quais são essas finalidades? Deus vai despertar aqueles homens para que eles pudessem ser porta-voz de Deus a 3 destinos diferentes. Quem eram esses 3 destinos? O primeiro deles, Zorobabel. O segundo destino foi Josué, o sacerdote. E o terceiro destino foi o povo. Isso demonstra o quê? Que Deus, quando percebe que o seu povo está em momentos de comodismo, ele traz palavras específicas para poder falar com eles. Vamos lá, tópico de número 1.1. Deus, então, ele levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu, e depois levantou-se Zacarias, como nós lemos. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou e chegaram de surpresa em Jerusalém. E ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. O que nós precisamos entender, irmãos? Deus, de uma forma muito clara, ele envia aqueles 2 profetas para poder falar com o seu povo. Primeiro vai falar com os 2 líderes, Zorobabel, e depois, posteriormente, com Josué, o sacerdote. Mas nós vamos ver que Deus também fazendo isso, Deus confirma esta palavra também de uma forma distinta, falando ao povo, se dirigindo ao povo, porque Deus queria despertar o seu povo. Robert, qual era a finalidade do despertamento? Deus queria fazer com que o povo se focasse outra vez no avivamento, porque Deus queria que esse avivamento ele invadisse a nação de Israel. Nós vamos ver também que Deus ele tinha por finalidade e o propósito fazer com que o povo enxergasse que aquela construção era um propósito de Deus. Aqui eu paro e abro um parênteses. Quantas das vezes nós nos esquecemos do propósito de Deus? Porque Deus fez com que aquele povo ele retornasse a Jerusalém. Aquele retorno não era algo comum, não era algo simplesmente para acontecer por obra do acaso. Aquele retorno daquele povo era algo marcado por Deus e Deus tinha propósitos específicos naquela situação. E qual era o propósito, Robert? A reconstrução daquele templo. E por que Deus queria que aquele templo fosse reconstruído? Porque Deus seria exaltado, irmãos. Deus seria exaltado através daquela construção. Sabe o que eu consigo entender? É que existem projetos que nós temos, que a igreja tem, que o pastor tem, que o ministério tem, que a diretoria da igreja tem, que não são projetos comuns. São projetos para a exaltação de Deus. E nós não podemos de forma alguma perder esse foco, perder essa direção. Ponto aqui A. Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal.
Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sobre a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através dos canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Robert, o que é isso? Deus falou através daquele líder político, porque Deus queria e precisava que o povo entendesse que o projeto de Deus era maior do que o projeto deles. Robert, outra situação, os projetos de Deus, irmãos, estavam sendo esquecidos, estavam sendo deixados, e o povo começou a temer os inimigos que foram falados na outra aula. Eles começaram a temer a oposição, eles começaram a temer aqueles que se levantaram contra a obra de Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus jamais deixa os seus envergonhados. Por isso você, querido irmão, que tem projetos, que tem sonhos, que são de Deus e você o sabe, não tenha medo. Entenda que o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, ele é maior do que qualquer coisa, e Deus nos dá a garantia. Robert, qual é a garantia que Deus nos dá? É que se Ele prometeu, Ele cumpre. Aqui está uma outra questão. Deus, através de uma visão que Deus dera ao profeta Zacarias, Deus vai demonstrar, e aqui quando essa visão vai falar sobre esse castiçal, sobre aqui o azeite, vai falar também que eles não estavam sozinhos. Era uma tipologia de o que nós, a igreja, vivenciamos hoje. Robert, o que é? Nós também não estamos sozinhos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus a guiar a igreja, a iluminar a igreja, a trazer direção aos nossos passos. E o recado de Deus para Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Zorobabel, ele foi um líder que fora levantado para organizar a Judéia daqueles dias. Aquela condição, aquela sociedade judaica precisava de um líder, e um homem que fosse político, um homem que tinha facilidade de lidar com o povo. Aqui eu aprendo uma outra questão. Deus fala com Zorobabel, e Deus fala com Zorobabel através da vida de Zacarias. Aí eu aprendo uma questão, que Deus, ele continua a levantar pessoas a serem capacitadas à sua obra. Deus continua a chamar homens que estão dispostos não somente a ouvir a voz de Deus, mas como também a serem usados pelo Senhor. Robert, mas isso é contemporâneo, isso é para a igreja? Vamos ver à luz da Bíblia? Efésios, irmãos, capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12. Olha aqui se Deus ainda continua ou se Ele não continua a levantar homens. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Isso é para nós, para a igreja contemporânea. Deus continua levantando homens, Ele deu a igreja. Eu fico aqui entendendo e olhando esse texto como que as maravilhas de Deus são. Nós que fazemos algo na obra de Deus, nós fomos doados pelo próprio Deus para servir a igreja, para prestar à igreja um serviço, e um serviço com excelência, com toda a humildade, sabendo que nós somos apenas instrumentos do Senhor. Ponto B. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele passava ou estava com os vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão.
de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a iniquidade, que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que Deus, Ele faz com que um líder agora, que além de ser levantado também para organizar aqui a questão espiritual, a parte aqui de o povo entender. Nós precisamos entender que esses homens, irmãos, eles estavam retornando do cativeiro. A vida deles era uma vida totalmente diferente, porque eles não haviam sido acostumados a estar no templo, a estar no serviço de culto. Só que Deus, irmãos, Deus, o próprio Deus, Ele fala àqueles homens, Deus está reestabelecendo o culto, a vida sacerdotal. E mais do que isso, Deus está trazendo resposta e garantia sobre o que Ele havia falado sobre Josué. Porque depois de Josué obter um perdão de Deus e ter as suas vestes purificadas, porque o texto de Zacarias vai dizer assim, que as vestes dele agora eram vestes brancas, porque Deus havia lhe concedido perdão. Aí aqui eu entendo uma outra questão, que os líderes religiosos não estão isentos dos erros, dos fracassos, das ruínas, mas existe um Deus que é Deus perdoador, um Deus que purifica o homem com o seu sangue carmesim. E Ele continua agindo na sua igreja. Deus, depois de despertar Zorobabel e Josué, que era o líder religioso, e mostrar que a glória dele seria maior. Perceba que Deus vai falar isso através de Ageu, dizendo assim que a glória da segunda casa, ela seria maior do que a da primeira. Aí você diz assim, Robert, por que dessa questão? Nós vemos muita aplicação disso nos nossos dias. É porque Deus estava mostrando que aquela glória seria maior, porque o Messias, o tão esperado Redentor da nação de Israel, ele pisaria dentro daquele templo. Ele seria apresentado naquele templo. E Josué agora é despertado ao novo de Deus após um arrependimento verdadeiro. Querido jovem, querido irmão que está nos acompanhando através desta aula, através dessa edição especial para jovens e adultos, nós confiamos em um Deus que perdoa os pecados e um Deus que faz com que nós entendamos que se alguma situação se passou na vida de alguém, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Robert, por quê? Porque quando Jesus entra na vida do homem, assim como ele pisou naquele templo, nós sabemos que algo diferente acontece. Vamos continuar? Então agora o ponto aqui C, que diz assim, o povo recebeu também. Então o povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Querido irmão, eu quero dizer para você que Deus também desperta a igreja nesses dias. Nós estamos vivendo hoje, e isso é algo maravilhoso, é nós percebermos que a palavra de Deus, ela é atual, porque já se passaram mais de 2.200 anos, que Deus falou através de Ageu, que Deus falou através destes homens, e a palavra de Deus é atual, porque nós estamos vivendo algo parecido. Existe um movimento por aí chamado de movimento dos desigrejados. As pessoas já não têm aquele vínculo de estar na casa do Senhor, mas eu e você precisamos entender. Deus, Ele levou Ageu, Ele leva o Ageu até o povo para que o povo entendesse. O próprio Deus fala com o seu povo, irmão. É por isso que não tem essa história, o pastor falou isso, é porque ele já sabe o que eu estou passando. Não, Deus fala com a sua igreja, Deus desperta os homens dele para falar, para trazer mensagens proféticas e despertar-nos. Porque as pessoas dos nossos dias estão com o mesmo sentimento.
O sentimento de cuidar do que é seu propriamente. Não, eu vou fazer minha faculdade, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e se sobrar tempo, eu sirvo a Deus. Só que isso traz prejuízos à vida espiritual, traz prejuízos à vida física, à vida na sociedade, à vida financeira, porque nós temos que cuidar da obra do Senhor. Robert, como que nós cuidamos da obra do Senhor? Evangelizando, orando, cuidando do templo, trazendo a Deus aquilo que lhe é devido, o nosso culto, a nossa adoração, os nossos dízimos, as nossas ofertas. Falar disso aí é algo complicado, porque tem gente que pensa que é só vir. Mas e a nossa parte para com Deus? Nós cobramos muito de Deus, mas Deus também requer de nós uma adoração verdadeira, um sentimento verdadeiro de nós servirmos ao Senhor. Então Deus mostra ao povo que os homens entram em um sério problema quando eles pensam somente em ti. Irmãos, tem uma correção aí, ó. Entram é com M. Foi na hora do irmão Robert digitar que ele errou. Mas o que nós precisamos entender? Quando alguém pensa só em si, aquele sentimento, irmão, dele pensar somente no que é seu. Não, a igreja é depois. Servir a Deus é depois. Ir no culto de ensino é depois. Frequentar a escola dominical é depois. E nós vamos sempre colocando Deus em segundo plano. O pastor Elias sempre conta uma história. Que o menino saiu para poder comprar pão para a mãe. E quando ele foi comprar o pão para a mãe, a mãe falou assim, é o seguinte, vai sobrar 2 moedas. Uma é sua e a outra é da obra de Deus. Aí quando ele estava vindo no meio do caminho, ele tomou um tropeção. E a moeda rolou e caiu dentro de um bueiro. Aí quando caiu dentro do bueiro, o menino levantou e falou, nossa, a moeda de Deus caiu dentro do bueiro. Porque nós temos facilidade em sempre tomar a parte de Deus para nós e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Tópico de número 2, irmãos. Depois de nós vermos, então, ou melhor, subtópico 2 do ponto 1. O resultado das mensagens do profeta. Se Deus levanta profetas, será que essas mensagens surtem ou não efeito? O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os 2 líderes, eles criaram coragem, e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Zorobabel, ele ordenou que todos imediatamente voltassem à construção, e começaram então a edificar a casa. Os profetas de Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo, e os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o império persa. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro, e se ele havia dado a ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Porque tem muita gente que pensa assim, mas Deus falou nos seus profetas. Mas quando Deus fala, o que Deus fala surte efeito. O que Deus fala se cumpre. Porque Deus, ele age quando uma mensagem ela é proferida. Por isso você, querido irmão, você pastor, você líder, você pai de família, saiba que Deus tem uma direção dele para a sua vida. É aqui que entra o papel do líder, do pai de família, daquele que conduz de entender a voz de Deus. Porque o povo estava pensando, Dário estava pensando assim, mas será que existe alguma palavra que foi falada? E quando eles foram verificar, Ciro, que havia sido rei antes dele, já havia dado um edito. Aqui a existência do Império Medo-Persa. E o que nós vamos entender? Quando Dário mandou os escrivães verificarem, eles então foram vistos que
Ciro já havia dado aquela ordem. Robert, o que você aprende com isso? O que esse texto quer nos ensinar? Que a palavra de Deus, quando é exposta, ela causa um grande impacto. Os inimigos, eles se levantam sim, eles querem nos fazer parar, eles querem nos fazer desanimar, eles querem nos fazer desistir. Mas quando Deus está conosco, Ele garante a vitória. Robert, mas no meio dessa trajetória, o que aconteceu, irmãos? Um questionamento. Dário ficou inquieto com aquilo e falou assim, mas será que houve essa ordem? Então Zorobabel, então Josué e os líderes religiosos falaram assim, essa ordem já partiu de Ciro. Porque quem deu a ordem ali, irmão, foi o próprio Deus. É isso que nós aprendemos quando o próprio Deus ordena, quando o próprio Deus fala, quando o próprio Deus age. Não há quem pode impedir. Isaías já escreveu isso. Ele falando assim que operando Deus, quem impedirá? E aqui está uma questão que nós precisamos entender. Nós não podemos perder o foco dos projetos de Deus. Robert, o que é isso? Às vezes Deus deu um projeto para mim, deu um projeto para você, e às vezes os inimigos surgem, as lutas surgem, e nós perdemos o foco. Nós queremos abandonar o projeto de Deus para pegar um projeto paralelo ao de Deus. Mas nós não podemos fazer isso. Eu sinto, irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus ao ministrar essa aula para dizer isso para você que está me acompanhando. Existe um projeto que Deus, Ele escreveu ele para mim e para a sua vida. Não o abandone, não o deixe de lado. Dário, ele teve que ver a mão de Deus que havia se movido em favor da nação de Israel. E sabe o que acontece aqui? Eu quero te falar, irmão. Talvez você tenha algum projeto, as pessoas duvidaram, você até pensou em desistir, em desanimar, mas eu quero dizer para você, o projeto de Deus continua de pé na minha e na sua vida. E o projeto de Deus não é simples, é porque Deus tem projeto, irmão, e Ele queria reavivar a nação de Israel através daquela reconstrução em Jerusalém. E aqui eu deixo uma frase: reavivamentos são uma marca de Deus na história do seu povo. Leia essa frase junto comigo, por favor. Reavivamentos são uma marca de Deus na história do seu povo. Sabe o que eu aprendo aqui? Em toda a trajetória do povo de Deus, quando quiseram calar, barrar a obra de Deus, parar servos do Senhor, Deus os reavivou. Foi assim com Josué, quando o líder Moisés havia morrido. Foi assim com Davi, quando ele falhou, quando ele errou. Deus o reavivou. Foi assim com vários servos do Senhor, quando eles pensaram em parar. Deus os reavivou pelo poder da sua palavra. Sabe o que eu aprendo em tempos de crise? Esse é o tema da lição escrita pelo saudoso pastor Eurico Bergstein. Deus também reaviva o seu povo, reavive os seus sonhos neste momento, reavive a sede da presença do Espírito Santo de Deus, porque Deus quer te usar nessa terra. O impulso espiritual, então, dado pelos profetas, continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Quando Deus fala com alguém, Ele sempre desperta ele para uma grande jornada. Eu fico olhando para a história bíblica, por vários homens de Deus foi assim. Quando Deus falou com Abrão, aquilo que Deus falou com ele no princípio foi o bastante para ele acreditar e ir até o fim da promessa. Robert, mas no meio da trajetória ele duvidou, ele cometeu falhas, mas o Deus que o chamou garantiu a vitória, porque ele foi impulsionado pela promessa. Eu aprendo isso com Elias. Elias, quando ele estava naquela situação, fugindo daquela mulher chamada Jezabel, e ele fugiu para aquele ribeiro, o ribeiro de Querite. Naquele ribeiro, Deus falou com ele, se manifestou, mandou que ele se alimentasse e bebesse água, porque ele teria que caminhar por mais 40 dias. Sabe o que eu quero dizer para você que está nos acompanhando através desta aula? Talvez os projetos, as dificuldades, talvez os problemas, os inimigos por vezes já te pensaram que você ia parar. Mas o Espírito de Deus, Ele é vivo e poderoso para dizer que através daquilo que Ele fala, Ele continua a impulsionar o seu povo. Vamos ver o que aconteceu, irmãos?
Os profetas Ageu e Zacarias, eles continuavam dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. E edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Sírio propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levado ao resultado glorioso. Toda a honra e toda a glória seja somente a Deus. Esses homens foram, irmãos, condutores do povo de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, fazendo uma aplicação às nossas vidas? Nós precisamos ser preservadores daquilo que Deus tem falado. Robert, explica melhor, eu vou explicar. Nós somos a Igreja Assembleia de Deus, irmãos. E nós precisamos preservar, porque nós temos uma igreja doutrinada. Nós somos uma igreja que precisa preservar a doutrina. Robert, o que é essa doutrina? É um conjunto de regras que conduz um povo. E existe um conjunto de regras. Nós líderes, nós professores de escola dominical, nós que somos responsáveis por exercer algum cargo na igreja, temos essa função de preservar a doutrina. Robert, mas se eu não sei muito, eu não estou entendendo. Aqui, irmão, existe um livro que se chama Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Através desse livro que você vai entender o que é aquilo que nós acreditamos, aonde nós nos baseamos. Nós não podemos aceitar misticismos religiosos, doutrinas de demônios, falsos ensinos, e aqui combate tudo isso. Aqui combate o que é uma família pautada pela Bíblia Sagrada e como deve ser o proceder de um homem e de uma mulher de Deus. Nós precisamos preservar. Nós somos uma igreja que tem doutrina. Uma doutrina simples, na verdade. Robert, por que simples? Porque a simplicidade da doutrina da Assembleia de Deus se baseia em 4 pontos específicos. Jesus salva, Jesus cura, batiza no Espírito Santo e muito em breve virá buscar a sua igreja. Só que isso é o bastante, irmãos, para nós lutarmos, para nós preservarmos, para nós pregarmos sobre o Jesus que nós acreditamos. Vamos para o tópico 2? O ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da reconstrução do templo. Vamos lá, tópico 1.1. E vamos só entender aqui algumas coisas antes de nós entrarmos. O que nós precisamos entender? Queridos irmãos, o ministério profético ele se levantou na Bíblia e nós vamos ver algumas divisões. Robert, qual é? Os chamados de profetas literários, que foram aqueles profetas que escreveram texto. Como, por exemplo, nós vemos lá no Antigo Testamento os profetas maiores escrevendo texto, ou seja, eles escreviam de forma literária ao povo, ou melhor, falavam ao povo, escreviam aquilo, e eles não sabiam, mas eles estavam escrevendo um canon, para formar o que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada. Mas existiam também os profetas orais, que eram aqueles profetas que falavam, e as coisas aconteciam. Como, por exemplo, Elias, como, por exemplo, Eliseu, e vários outros homens de Deus. E o que acontece? Robert, por que nós temos que falar sobre profeta? Porque hoje outros querem fazer, mas eles não foram chamados para isso. E aí eles acabam se embaraçando e profetizando o que Deus não mandou profetizar, falando o que Deus não mandou falar, querendo entrar em situações que Deus não mandou entrar. Robert, tem exemplo? Tem. Profecia de casamento. Isso não existe, irmão. Isso é uma mentira. É uma balela que entrou pelas portas das igrejas. E nós precisamos vigiar na terra dos viventes. Porque senão nós começamos a entrar em situações de falsos ensinos. Vamos continuar. Olha aqui. Mas por que nós precisamos então falar sobre os profetas? Porque olha o que Amós escreveu falando a respeito desses profetas. Vamos entender aqui, ó. Amós capítulo 3 e o versículo 7. Olha o que diz. Certamente o Senhor soberano
não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, vírgula, os profetas. Aqui nós entendemos uma questão. Tudo que Deus vai fazer com o seu povo, irmãos, Ele fala aos seus profetas. Robert, mas quem são os profetas de hoje? Nós já vamos entender isso, irmãos. Se existe profeta hoje, se não existe. Mas vamos começar do início aqui falando sobre os profetas sobrenaturais no Antigo Testamento. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos e nós vamos mencionar aqui 2. Quem são eles? Moisés. Um profeta que falava e através dele aconteciam milagres. Um homem que recebeu um preparo sobrenatural de Deus. Robert, que preparo foi esse? 40 anos no Egito. Deus permitiu aquele homem entrar ali para ele receber um preparo. Porque o Egito era um país que existia assim um avanço tecnológico e científico. E através de universidades já naquele tempo. Deus não perde o controle. Posteriormente, Deus vai falar e vai agora purificar, ou vai moldar, vai dar detalhes ao ministério profético de Moisés. Aonde? No deserto. E posteriormente nós vamos ver isso ainda de uma forma mais grandiosa, mais 40 anos, no deserto novamente, e agora como libertador de Israel. Um segundo profeta, Elias, um profeta que vivenciou a autoridade, as experiências singulares de Deus. Um homem, irmãos, com uma autoridade que não se explica se não for por Deus. Um homem que orava e fogo descia do céu. Um homem que orava e Deus cumpria um milagre. Um homem que passou por situações adversas e difíceis e Deus protegeu, guardou e providenciou para aquele homem. Elias foi um homem que viveu altos, elevados níveis de experiência com Deus. E sabe o que eu aprendo aqui? A manifestação de Deus no Antigo Testamento através desses homens, ela nos mostra que nós também podemos ser pessoas que vivem experiências sobrenaturais da parte de Deus, singulares, únicas com o próprio Deus. Eu aprendo isso através da vida de Elias. Aprendo isso, por exemplo, quando Elias estava na beira daquele ribeiro. Aprendo isso quando ele orou e por 3 anos e meio não desceu chuva do céu. O que é isso? É a profecia de um homem sendo lançada, aprovada por Deus e cumprida na terra. Isso é maravilhoso, irmãos. Tópico 2.2. Então vamos aqui ver sobre as manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram então a entrar em ação. E passaram a ser a própria preparação divina para o ministério. Os apóstolos eram revestidos desses dons, meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus de muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não desprezes o dom que há em ti. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever e diz: despertes o dom que há em ti, que já existe em ti. Paulo, ele recomenda: procurai com zelo os melhores dons, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Paulo, ele vai mostrar que Deus, ele age pelo ensino das Escrituras e pelas manifestações sobrenaturais dos dons. Os dons são contemporâneos. Robert, o que é isso? Os dons são para a igreja. Existe um movimento aí que prega uma doutrina chamada de cessacionismo. Robert, o que é isso? É que os dons cessaram, os dons foram exclusivos para o colégio apostólico. Nós não acreditamos nisso. A Assembleia de Deus acredita na contemporaneidade dos dons. Jesus continua a batizar no Espírito Santo. Ele cura os enfermos. Ele fala através da palavra da profecia. Ele usa pessoas de uma forma sobrenatural na palavra da ciência. Homens que são doutores na palavra. Isso é o poder de Deus. Quando Paulo diz para Timóteo, ele estava falando assim: Timóteo, não desprezes o dom que há em ti. Ou seja, ele estava falando assim: ainda para os nossos dias existem dons que são entregues à igreja e nós precisamos lutar por eles.
Me chama a atenção, irmãos, e nós já vamos partir para o tópico 3, quando Paulo também vai se dirigir para Timóteo, e ele disse assim, ó, desperta o dom de Deus que existe em ti. Aqui está uma outra questão. Ninguém pode falar, irmão, que não foi chamado por Deus. Tem pessoas que têm um medo. Robert, mas isso é antigo, vixe. Jeremias era assim. O Senhor falou com Jeremias, e Jeremias falou assim, não, Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Deus falou com Gideão, Gideão falou, Senhor, sabe aquelas pessoas coitadinhas, irmão? Humildezinho demais. Eu não estou pregando contra a humildade, não, muito pelo contrário. Deus, ele disse assim que ele dá graça aos humildes. Mas aqui, irmão, não era humildade, era um sentimento de menosprezo, pequenez, é aquele sentimento de inferioridade. E Paulo falou para Timóteo, Timóteo, não tenha isso no seu coração. Se você almeja a obra de Deus, irmão, não tenha esse sentimento que você é pequeno, não. Se Deus te der uma oportunidade para pregar, pregue. E pregue na autoridade do Espírito Santo de Deus, porque Ele vai te honrar. Porque há manifestações de Deus sobrenaturais nos nossos dias. Tópico de número 3. Vamos já partindo para o fim. Diz-nos assim o título: o ministério de profeta à luz da Bíblia. Porque não adianta nada, irmão, você falar de profeta, você querer falar, se não for à luz da Bíblia Sagrada. Aqui, ó, irmãos, nesse livro aqui, ó, está a resposta para tudo e para todos. Um pastor chamado Claudionor de Andrade, ele já diz assim que esta palavra, ela é a infalível, a inerrante, a inspirada, e é a palavra de Deus. E nós precisamos acreditar nisso. Não adianta nós querermos ficar por aí querendo falar, irmão, mas existe ministério de profeta, porque o irmão pulou, sapateou. Não, à luz da Bíblia Sagrada não tem nada disso, nós já vamos entender aqui. O profeta, então, na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca dos assuntos espirituais, até mesmo acerca de assuntos materiais. O que nós precisamos entender? O profeta, ele era um porta-voz de Deus para o povo, ao povo. O sacerdote naqueles dias, irmãos, ele era consultado por causa da questão de confissão de pecados, sacrifício, acerca do culto judaico. Mas os profetas eram porta-voz de uma mensagem específica de Deus, para pessoas de forma específica, para o povo ou para um grupo menor dentro da sociedade judaica. O ponto A diz assim, em Ezequiel, por exemplo, porque o povo consultava até em questões particulares, em questões materiais. Ezequiel, ele foi um dos homens mais sábios e ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Os anciãos, eles vieram a Ezequiel para que este consultasse. Isso era algo que acontecia, irmãos, com muita clareza e com muita frequência no meio do povo de Israel. Robert, o que é? O povo procurava o profeta para perguntar, para questionar se Deus estava em uma situação ou não. Isso aconteceu por vezes com Davi. Davi era um homem que não saía para a peleja sem consultar a voz de Deus através dos profetas. Em 1 Samuel, nós vamos ver também algo parecido. Mas aqui foi agora o povo, ou melhor, Saul procurando o profeta para pedir uma direção, porque as jumentas do seu pai haviam fugido. Então, permita-nos aqui ver que o profeta, ele era uma espécie de guia, alguém que conduzia o povo. Vamos usar uma expressão mais nova, ele era um GPS, irmãos. Davi, ele por vezes, ele falou assim, Senhor, eu vou por aqui. Deus falava assim, Davi, não vai por aí não, porque por aí os inimigos vão vir. Vai pelo outro lado, porque do outro lado eu tenho um milagre esperando vocês. E aí eu fico pensando, será que nos nossos dias, quando nós vamos a um lugar, quando nós queremos direção de algo, nós consultamos a Deus? Nós já vamos falar isso aí posteriormente. Em 1 Reis, o ponto C aí diz assim, que em 1 Reis é registrado uma consulta de um doente.
se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. O povo tinha um sentimento de confiar nos profetas como porta-vozes do conhecimento da parte de Deus sobre doença, sobre uma enfermidade, irmão. Se alguém ficava doente, ele procurava o profeta e falava assim: Deus, ele vai me curar ou não vai? Quer um exemplo quando Deus falou através de uma enfermidade, através de um profeta? Isaías. E o povo acreditava naquilo que Deus falava a respeito dos profetas piamente. O texto vai dizer assim, que quando Isaías foi procurado pelo profeta para receber aquela mensagem, quando Isaías saiu, Ezequias, que ouviu a mensagem de Deus e era rei, ele chorou muitíssimo, porque ele sabia que quando Deus falava na boca do profeta acontecia, e Deus falou que ele morreria. Mas nós sabemos a história que ele virou-se para o canto e ele orou a Deus e ele clamou ao Senhor, e Deus então depois vai acrescentar anos de vida àquele homem. Ponto D, vai falar sobre homens também que procuravam, como Moisés. O povo era ouvido o profeta era ouvido pelos anciãos da terra. Existia algo com uma espiritualidade nítida. Os anciãos, irmãos, os homens mais velhos da terra de Israel, acreditavam na voz do profeta. Por vezes os anciãos consultavam Moisés, que era um porta-voz de Deus, e dizia assim: o Senhor está conosco, o que nós devemos fazer, Moisés? Porque Deus, ele fala com você cara a cara. O sentimento, a forma com que Deus fala com você é diferente. Porque Deus acreditava, ou melhor, o povo acreditava nos profetas. Ponto 2 do tópico de número 3, o profeta na dispensação, então, do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12, 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Este ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação espiritual do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8 e 9, que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, o profeta Ágapo. Irmãos, o que nós aprendemos? Aqui agora, o profeta no Antigo Testamento, ele era um porta-voz de Deus ao povo. Mas o que nós aprendemos? Que se não há a manifestação da profecia, da palavra de Deus, o povo acaba se perdendo. E como que é essa manifestação através do ministério profético hoje? É o ministério da palavra, irmãos. Porque a Bíblia vai nos dizer assim, que o último dos profetas como ofício foi João Batista. E que agora a situação de um sentimento é através do ministério da palavra. Olha o que Provérbios fala sobre essa questão de não haver profecia, exposição da mensagem. Olha o que Provérbios 29, 18 diz. Acompanha aí comigo, vai aparecer aí na tela, e você pode acompanhar esse versículo. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Se não houver manifestação, exposição do texto sagrado, exposição das escrituras, a corrupção é certa, irmãos. É por isso que tem muita gente perdido hoje. Porque ele está pensando que o ministério profético é igual no passado. Dá uma dor no irmão aqui, ó, ainda que nós tenhamos que procurar pedir oração, mas é a primeira coisa que ele fala, eu vou lá naquela irmã porque ela é profeta. Ela abre a boca e o fogo ababa azeite. Ela fala, o fogo cai. Irmão, isso não existe. O ministério profético hoje é a exposição, é o manejo das escrituras de forma expositiva. Nós não podemos, Robert, mas e quando alguém é levantado na igreja e entrega uma mensagem? Aquilo ali é um dom. É o dom da profecia. E nós precisamos fazer com que isso seja de forma diferente entendido. E nós precisamos também usar esses dons com ordem e com
Decência. Paulo escreveu à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto se percebia os dons, mas os irmãos lá começaram a bagunçar o negócio. Robert, mas precisa de falar desse jeito? Precisa, irmão. Escola dominical é para aprender. Escola dominical é para isso. Quando alguém se levanta em profecia na igreja, o que a igreja deve fazer? Ouvir. Robert, mas o irmão levantou profetizando, o pastor estava pregando. Não, ele fez errado. Ele tinha que ficar calado porque a profecia já estava sendo enviada à igreja. A profecia expositiva do texto sagrado, do canon bíblico. No Novo Testamento, então, eles recebem a escritura. Quem? Os profetas. Nós que profetizamos, que mencionamos a palavra, recebemos a escritura e transmitimos ao povo. Robert, qual é a maior finalidade de nós, os profetas contemporâneos? Profetizarmos e anunciarmos sobre o reino de Deus. Sobre o reino de Deus, sobre a vinda de Jesus, sobre as pessoas serem alcançadas pela salvação e terem vida íntima com Deus. O grande problema, irmão, que o profeta na dispensação do Novo Testamento, ele precisa ser entendido apenas como um instrumento, uma ferramenta. Porque quem que é o mediador da igreja para com Deus? Quem? Está aí na tela, vamos ver. O mediador é Jesus. De novo, irmãos, quem que é o mediador? O mediador é Jesus. Nós não precisamos, irmão, porque tem gente que é assim, eu vou viajar, eu vou ligar para aquela irmã. Irmão, só para nós aqui, ó. Isso chama mãe de santo de oração. E o sangue de Jesus tem poder, irmão. Para viajar, a gente fala com Jesus. Jesus me leva, me guarda. Não precisa de consultar a irmã e saber essa irmã, porque aí você sai decepcionado. Tem muita gente decepcionada na igreja. Por quê? Porque ele largou o mediador, que é Jesus, para acreditar na irmã, no irmão, no profeta, no babador de azeite. E isso não pode. Nós acreditamos em Jesus, que fala conosco, que nos reveste de autoridade. Olha o que Jeremias, irmão, ele vai falar sobre essa questão, sobre essas naturezas, sobre essas profecias que são mencionadas e, na verdade, nunca fizeram parte das coisas que Deus falou. Não mandei os profetas, todavia, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram. Robert, o que significa isso? Tem muita gente fazendo o que Deus não mandou fazer e tem muita gente profetizando o que Deus não mandou profetizar. Robert, como nós devemos nos portar diante disso então? Se é de Deus, irmão, vai acontecer. Mas nós que somos porta-voz da mensagem de Deus, irmãos, nos escondamos na cruz de Cristo para falar isso. Sejamos responsáveis. Não falemos ao povo o que Deus não mandou. Não anunciemos o que Deus não mandou anunciar, porque nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz assim que existe um memorial diante de Deus. Tudo que nós falamos à igreja está escrito lá no céu. E se não foi Deus, o problema está feito. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o da profecia. Irmão, não deixa de ler 1 Coríntios, capítulo de número 12. A Bíblia é maravilhosa, irmãos, e ela nos traz ensinamentos magníficos. Vamos encerrar essa aula. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Eu quero aqui dizer para você que na próxima semana é uma semana abençoada, irmãos. E a lição vai falar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Se você foi abençoado por essa aula, não se esqueça de inscrever no canal. Passa lá, dá o seu like, ativa o sininho e comenta, irmão. Vai lá, põe um hashtag lá e coloca lá Glória a Jesus. Coloca um hashtag lá, Palavra de Deus. Deus vai abençoar a tua vida. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por mais esse momento, por mais essa aula. E não perca as aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem sido bênção para nós. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai.
Eu quero, Senhor Deus, te louvar pela vida dos irmãos que estão nos acompanhando nesse momento. Cada aluno de escola bíblica dominical, meu Pai, que entendeu o recado do Senhor, a palavra do Senhor. Deus, em Cristo Jesus, eu quero pedir as mais ricas bênçãos celestiais sobre a vida desse irmão que tem sonhos, que tem projetos. Se por alguma circunstância ele largou, meu Pai, ou alguém que está nos acompanhando, meu Deus, que pensou em abandonar um projeto de Deus para fazer os seus projetos, eu quero te pedir, ó Pai, tenha misericórdia, dá direção ao teu filho, assim como o Senhor levantou Ageu e Zacarias para poder falar com Josué, com Zorobabel e sobretudo com o povo. Faça isso em nossos dias, dá uma direção ao teu povo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, Deus vos abençoe. Não se esqueça, a escola bíblica dominical cresce, porque tudo que tem vida cresce, e a nossa vida é pela palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.